boa tarde, caros telespectadores. Sejam todos bem-vindos à última edição semanal desse seu programa Ponto a Ponto. Este programa tem por objetivo fazer uma análise direta, clara, objetiva e construtiva de diversos temas da nossa sociedade. Para o tema de hoje, nós temos um ilustre convidado que já vou falar acerca. Nós vamos discutir acerca do papel social das igrejas em tempos de crise. Para já eu vou apresentar aqui o meu colega, que vamos discutir durante esta hora de tempo acerca deste tema de extrema importância, e queremos desde já convidar a todos participantes, ou a todos telespectadores que estão neste momento nos acompanhando através do Facebook, através do YouTube, ou então através do nosso canal, que é o TMT, e do canal da TV Cabo, para que possam interagir conosco durante esta hora de conversa. Prometemos que será uma conversa muito intensa, muito criativa e, acima de tudo, muito construtiva. Boa tarde, Carlos Xixão, como está? Boa tarde, meu caro amigo Nelson, é um prazer estar aqui. Boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham do Facebook, YouTube e também das plataformas aqui mencionadas. Acho que hoje é um dia quente, vamos ter um debate quente. É um prazer estar aqui e muito obrigado pelo convite formulado. Muito bem. Nós mais tarde iremos disponibilizar aqui os nossos contactos para que possam interagir connosco, mas também podem fazer esta interação através do Facebook, como já tínhamos dito. Podem colocar aí os vossos comentários, obviamente, e aquilo que são as vossas sugestões, mesmo em termos de tema para as próximas edições. Bem, Carlos Xixão, nós vamos falar de um tema muito interessante, mas também muito debatido e muito, digamos, aceso a nível da sociedade, que é o papel das igrejas em tempos de crise, não é? Papel social acima de tudo. Estaríamos aqui conosco um pastor, mas infelizmente por motivos alheios à nossa vontade, infelizmente ele não pode estar cá conosco, mas mesmo assim creio que temos aqui condições para que possamos fazer um debate interessante acerca deste tópico. Para já, como psicólogo, o nosso convidado aqui é psicólogo, já esteve cá conosco em algumas edições anteriores. Gostava de saber de si, fala-se muito que existe um choque entre a religião e a ciência. Queria perguntar assim, como forma de pontapé de saída e de provocação, existe um choque entre a religião e a ciência? Saudações mais uma vez. Por sinal, eu sou psicólogo, mas na minha formação tive uma parte mais forte, que é a área da assistência social, e por causa disso eu acabo fazendo um trabalho que faz um corte transversal entre a psicologia, mas também assuntos sociais. E dentro desse contexto tenho trabalhado também com algumas instituições que têm uma ligação forte à religião, que nós chamamos de instituições filantrópicas. E se fores a perceber, a religião foi desenhando e desenvolvendo um papel extremamente fundamental na nossa sociedade. Agora, para responder à sua questão, eu queria pedir antes fazer um breve contexto da conversa, olhando sobretudo para aqueles que nos assistem, que têm muito medo de falar sobre a religião, têm muito medo porque às vezes tem contradições, etc, etc. E queria deixar claro a todos que eu particularmente, não sei o meu moderador, mas eu particularmente não tenho nenhuma intenção de ferir qualquer tipo de espiritualidade de alguém. E aqui, ao nos dirigirmos, não vamos falar de uma pessoa singular, mas iremos nos referir a um pensamento comum, a uma forma de conviver geral, que pode ser alvo de análise, já que se é um pensamento público. Por essa razão, queremos enfatizar e repetir que as pessoas possam entender que este é um debate aberto, cada um pode ter aí a sua análise e nós respeitamos isso. Apenas vamos pedir que também respeitem a nossa visão e a nossa forma de ver as coisas. Então, dito isso, eu posso responder já a questão que me é colocada, se existe um choque ou não entre a religião e a ciência. Em caso de passagem, essas são duas áreas de saber que parecem um pouco distantes uma da outra, mas que no fundo elas têm o mesmo objetivo. A ciência, ela está ao serviço da sociedade e a religião também está ao serviço da sociedade. Agora, a forma como as duas áreas de saber servem a esta sociedade é que tem alguma diferença. Mas podemos encontrar aqui que essa ciência, quando ela é aplicada por um ser humano ao serviço
da outra pessoa, ela pode trazer algumas contradições, não é? Pode trazer algumas contradições estruturais naquilo que é a forma do pensamento das pessoas. Vou dar só um exemplo concreto. Para salvar vidas, vamos precisar, por exemplo, doar sangue. É científico que se eu te dou meu sangue, sendo nós de grupos compatíveis, eu posso salvar a sua vida. Mas depois pode existir uma outra crença religiosa, não é? Fundamentada na base daquilo que são pressupostos bíblicos desta pessoa, que defende que não, nós não podemos trocar o sangue, porque isto é pecado. Então, quando acontece esse tipo de situações, encontramos aí uma divergência entre o pensamento religioso e o pensamento científico. Mas agora, o que eu aprendi na minha humilde investigação é que talvez a religião seja o pensamento mais grande que quase que existe na face da Terra. Porque se você for perceber, 99% da humanidade tem uma fé, tem uma religiosidade. Logo, a religião está mais que evidente que ela é mais grande do que a própria ciência. Agora, dentro desse pensamento, encontramos aqueles que acreditam que a ciência é uma criação de Deus, não é? Para que os seres humanos possam ter cada vez mais a sua vida melhorada, não é? Não ridicularizam a ciência. Dizem em linhas claras que quem cria a ciência é o ser humano, quem cria o ser humano é Deus, quem deu a liberdade de pensar é Deus, quem deu a liberdade de criar é Deus. Então, a ciência, ela toda, parece que é um pressuposto que fundamenta a religião, ou seja, é criada para poder fundamentar a religião. Os religiosos, só abrindo parênteses aqui para terminar, que ridicularizam a ciência, por exemplo, talvez é porque ainda não entenderam que dentro de qualquer tipo de criação que Deus fez, pode existir lá uma perturbação da coisa, pode entrar diabo atrapalhar. Mas não faz menor sentido um religioso dizer que a ciência não funciona. Só para você perceber, o pastor ele precisa ler. Vai ler aonde? Vai aprender na escola. Ele está aí a pregar no microfone. O que criou o microfone? É a parte científica. Num fato bonito, de onde é que vem? A indústria. Então, para dizer o seguinte, a ciência ela não é pecado, como muitos vão ensinando, talvez. Não é pecado. Nem a religião também vem fazer confrontos aqui com a ciência. Mas a forma como nós vivenciamos, a forma como percebemos, é que pode levar a este conflito. Muito interessante e uma abordagem aqui muito verdadeira, muito sincera e, acima de tudo, muito profunda do nosso convidado, o psicólogo Xixong. Xixong, estava aqui a referir coisas muito interessantes, de fato, que podemos fazer através desta análise, ter uma ideia de que não poderia, se existe algum choque entre a ciência e a religião, não é? E isto vai puxar-nos a seguir para a próxima questão que eu tenho a colocar-te. Do ponto de vista da psicologia em concreto, existe um espaço, não é? Naquilo que são os conceitos, naquilo que são as análises psicológicas, existe aqui um espaço para a religião, para a crença. O que a psicologia diz acerca disto? Para começar, a psicologia ao longo da história, como uma ciência, não é? Sabemos que tem cientistas que são ao mesmo tempo cristãos, outro obedece outro tipo de religiosidades. E esses que usam a ciência para defender a existência de Deus. Mas também dentro do mesmo pensamento científico existiram outro tipo de pensadores, cientistas, que usavam a ciência para desacreditar a existência do mesmo Deus. Só para responder a essa questão. Veja, o Freud é um psicanalista. O psicanalista é alguém que, ao longo dos seus estudos, baseou-se naturalmente na existência de uma instância psicológica que ele chamou de inconsciente, que esta emana a existência da humanidade, ou seja, qualquer ação, atitude que nós temos tem uma base numa estrutura, num universo muito grande dentro de nós que ele chamou de inconsciente. Mas o que é que eu quero dizer sobre isso? É que o Freud foi entendendo que todo aquele indivíduo que mantinha um Deus na vida dele, não é? Era apenas uma forma de fugir dos seus conflitos. Ele usava Deus como um amigo imaginário para alguém que está a sofrer. Foi a forma como Freud entendia
a existência de Deus. Só para você entender a coisa aqui. É por essa razão que boa parte dos psicólogos, por exemplo, na minha perspectiva, que professam alguma religião, eles têm dificuldades para incorporar o funcionamento desta psicologia do Freud dentro das suas vivências. Então, dentro da minha concepção como psicólogo, eu encontro que tem alguns psicólogos que defendiam que a religião tinha um significado mais compensatório, a pessoa precisa de uma entidade para se... grupo de psicólogos que eu me alinho muito com esses, que acreditam que nós seres humanos todos nascemos já talvez com uma natureza para precisar de um Deus, para precisar de uma religião, porque os efeitos da religião são indicados até pela ciência como sendo fundamentais para o desenvolvimento da pessoa. Uma pesquisa feita numa revista interessante percebeu que tinha um grupo de pessoas que eram adoradores e outros que não adoravam. E esses que eram adoradores sempre apresentavam altos padrões de qualidade de vida em relação àqueles que não o faziam. Mas que te levar a uma entidade religiosa, ela é extremamente fundamental na questão da educação. Veja, a religião vai te dizer que você não pode ter mais do que uma mulher. Vai te dizer que você não tem que talvez não beber. Algumas dizem bebe, mas com moderação, não é? Então, esse tipo de coisas que eles proíbem são extremamente fundamentais para a saúde das pessoas. Então, é por essa razão que nós encontramos este elemento. Agora, vou outra vez trazer o último elemento aqui. Foi comprovado cientificamente, por exemplo, que a oração tem muito poder, não apenas no sentido espiritual como nós conhecemos, ele tem poder extremamente para poder, por exemplo, passo a repetição, ajudar a pessoa na produção de hormônios fundamentais como a serotonina, a dopamina e a adrenalina, que são fundamentais pelo relaxamento, pela felicidade. Pessoas que praticam constantemente a oração, eles conseguem ter um controle emocional, conseguem ter uma qualidade de vida ou uma saúde mental extremamente elevada em relação àqueles que não têm praticado constantemente a oração. Isto inclui não somente a oração, mas a própria meditação, porque é um momento que a pessoa tem a capacidade de se conectar consigo mesmo, mas também com uma outra entidade. Então, é basicamente isso que nós olhamos em psicologia. A religião, a fé da pessoa é extremamente fundamental para o seu bem-estar e não podemos aqui retirar isso nem de uma ou de outra forma. Muito bem. Indo diretamente para o nosso tema mais a fundo, nós podemos perceber que a Igreja, naquilo que é a nossa história como país, teve em certos momentos um papel muito importante, não é? Desde que a Igreja entrou através, digamos, dos portugueses, quando chegaram cá, até a fase atual. Teve em certos momentos papel fundamental, por exemplo, na independência do nosso país, na negociação. Hoje em dia, mesmo quando há alguma catástrofe e temos visto algum tipo de, sem querer dizer qual é, não é, a Igreja, etc., a Igreja consegue unir-se, consegue juntar-se, que é para ajudar certo grupo de pessoas, não é? Do ponto de vista de caridade e por aí em diante. E podemos, por isso, dizer ou afirmar que é inegável a importância da Igreja na nossa sociedade de alguma forma. A responsabilidade social da Igreja podemos entendê-la como um mandamento, não é? Ou então como uma obrigação. Analisando assim de uma forma geral, sei que não é pastor, não é teólogo, mas fazer uma análise do seu ponto de vista. Uma análise aqui, olhando muito a minha parte mais social. Pois. Mas antes de eu responder essa questão, acho que nós podemos fazer uma pequena alusão daquilo que é a história da Igreja. Pois. Não é? A Igreja, ao longo do tempo, ela foi extremamente fundamental para poder, por exemplo, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, dar assistência tanto às pessoas que estavam nos campos de concentração, assim como no momento da guerra, do próprio conflito, assistir os soldados que estavam, vamos lá, aleijados, que estavam numa situação de ferimento, etc. Eles davam o desabrigo. Então, para isso, sobretudo a Igreja Católica, foi criando instituições filantrópicas, não é? Com vista a ajudar essas pessoas. Então, neste momento, você encontra a Igreja como uma instituição para suprir as necessidades das pessoas.
Mas, antes dessa história, tem uma outra história. Ou seja, essa igreja, ao longo do tempo, foi assumindo muitos papéis. Porque, ao mesmo tempo que ela tem uma tarefa assistencialista, temos que recordar que também já teve um papel extremamente fundamental para a cultura de guerra. Lembra-se que existiu um momento que a oração era vendida. Existiu um momento que a pessoa, para poder ter a sua salvação, eles vendiam indulgências. Ou seja, você comprava nos responsáveis da igreja, não vou mencionar aqui os nomes, porque não queremos ferir fé de ninguém, e eles diziam que para tu poderes ter isto, precisa fazer o que é um certo pagamento. E a fé, a salvação, era comercial. A igreja foi fazendo essas variações entre dar assistência e, ao mesmo tempo, cobrar, não é? E eu acho, na minha forma de ver, que a igreja tem perdido um pouco aquilo que é a sua essência. Já respondendo à sua pergunta, que é colocada na terra para poder levar as pessoas a Deus através dos trabalhos. Hoje você levar as pessoas ao arrependimento, por exemplo, é levar as pessoas a fazer uma introspeção das suas vidas, mas a ser mais, apresentar mais um Deus financeiro, mais um Deus de milagres, mais um Deus de prosperidade, não é? Então, eu quando olho para isso, a igreja está a perder automaticamente aquilo que é a sua missão. E quando nós dizemos que é missão, eu olho esta missão como santidade, como instituição, porque a nível individual parece que não há muita obrigatoriedade de fazer isso. Então, respondendo à sua questão, a igreja tem exatamente este papel, não é? Que é um mandamento de Deus, que nós temos que suprir as necessidades dos outros. Mas, hoje em dia, nós perdemos isso. Acho que essa é a próxima questão. Mas por quê? Que nós acho que devemos analisar ainda neste programa. Ok, muito interessante. Fazendo esta análise, do jeito como estava a fazer, falou aqui de questões muito capitalistas, muito econômicas, não é? que levam algumas seitas religiosas a ter espaço hoje, algumas igrejas a existirem. O nosso Estado, como uma forma de incentivar, por reconhecer aquilo que é o papel social destas igrejas, nós sabemos que as igrejas como tal, não é? Têm um conjunto de isenções, digamos, fiscais, de impostos e por aí em diante. Creio que o Estado, por um lado, por observar, tem um papel muito interessante e importante, é parceiro do governo e do Estado na educação da sociedade, criou esta condição. Isto, de alguma forma, cria aqui, digamos, uma proliferação também das igrejas. Nós podemos analisar que hoje há várias igrejas que estão na nossa sociedade. Podemos ver que o motivo principal, pode-se fazer esta análise, né, nem que seja geral, o motivo principal da abertura das igrejas agora é mais capitalista, econômica, é por interesses próprios dos líderes dessa igreja. Pode-se fazer, de alguma forma, esta análise? Olha, eu teria dificuldades para afirmar categoricamente, porque seria necessário, talvez, eu encontrar aqui esses líderes, poder avaliar as suas motivações, os seus sentimentos. Talvez aí eu ia dar uma conclusão mais exaustiva. Mas talvez, roubando aqui da minha liberdade de análise, diria que, por alguma forma, existe sim uma motivação mais financeira do que espiritual. Não é? Existe. Se não existisse, talvez a forma, o tipo de mensagem que se propaga seria diferente. Porque, como eu já falava no início, você encontra um sermão, não é? Um sermão que começa do início até o fim, falando sobre poder financeiro, sobre prosperidade. E como se não bastasse, conhece muito bem que há pouco tempo surgiram muitos escândalos de pessoas que tiveram que entregar casas, quer dizer, a igreja apropriar-se dos bens dos seus fiéis para que esses, por sua vez, consigam ter a salvação. Na medida que você vende a salvação, é que essa igreja perdeu aquilo que é a sua essência, que está, acima de tudo, de prover assistência, a fazer com que essas pessoas enxerguem a Deus e não a um ser humano igual. Isso vai um pouco longe, né, se você puder analisar isso, vai um pouco longe disso. É que essas pessoas, se você for já perceber, os primeiros
patriarcas, assim podemos dizer, eles pregavam mais o arrependimento, pregavam mais um Deus que exigia sacrifício dos seus membros. Mas hoje não, você encontra um Deus romantizado, um Deus motivacional, um Deus que está mais para você pode, você consegue, etc, etc. E cadê aquela parte? Onde é que está aquela parte de entrega, aquela parte de sacrifício, aquela parte que existe esforço, não é? Não existe muito. Exatamente por causa disso que eu digo que a igreja perdeu a essência. Mas agora, não estamos aqui a dizer que a igreja ela não precisa de ajuda dos seus fiéis. Estaríamos a ser talvez radicais e fora daquilo que é o contexto. Porque eu acho que é a própria até Bíblia, independente da religião, que diz claramente que vocês devem trazer tesouros na minha igreja para que tenha mantimento. Não é? Isto está escrito. Agora, é claro que a própria igreja estabelece como é que o fiel deve fazer as suas participações. Então, qualquer exigência fora daquilo, vamos lá, dízimo da montanha, dízimo do ONX, isso não tem. E os fiéis devem aprender a se focar mais no que a Bíblia diz antes do que o ser humano diz. Porque é a Bíblia que nos leva a Deus. O ser humano, ele aparece talvez como facilitador. Ele pode entender mais a linguagem, pode ser mais apurado na análise. Então, ele vem aqui para nos facilitar. Então, nós não estamos a dizer que as pessoas não podem tirar os dízimos e as ofertas. Tanto que isto também parece que é uma forma de adoração da pessoa com seu Deus. Mas quando se coloca o dízimo, a oferta, além daquilo que é o objetivo da própria linguagem de dízimo, essa sim já estamos numa situação de comercialização da fé das pessoas. Muito interessante, muito importante. Caro telespectador, nós vamos fazer agora uma pequena pausa e voltamos já com este tema, com este debate. Queremos pedir a todos os telespectadores neste momento que possam concentrar-se, possam também preparar-se para estar conosco durante a segunda fase de debate, que vai ser ainda muito mais acesa com o nosso psicólogo Camilo Susson. Nós voltamos já, não saia desse lado, estaremos já de volta convosco. Até já. Mega TV, voltamos já. A Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Mega Tardes. De segunda a sexta levamos até si tudo que é novidade. É quando me cruzo com Pedrão, deixei a tequila no balcão. Um programa que marca as suas tardes com convidados em estúdio. É quando me cruzo com cultura, moda, música, gastronomia, viagens e muito mais. Resumindo, tudo que é atualidade. Liga-te! Mega Tardes, na Mega TV. Easy Host Moçambique é uma empresa moçambicana de tecnologias de comunicação e informação vocacionada no desenho de websites, registro de domínios, hospedagem de páginas web, desenvolvimento de sistemas e aplicativos mobile. Vendemos e instalamos sistemas de telefonia digital, IP e VoIP. Garanta já a sua presença online. Empresa que é empresa, tem página web, e-mail corporativo e você não vai perder esta grande oportunidade. Ligue já 8528280000. E-mail suporte@easyhost.co.mz. Easy Host. Será que posso ultrapassar um veículo que esteja a ultrapassar o outro diante de uma sinalização? Como faço uma correta interpretação? E os peões? Quais são os seus deveres e direitos? Tudo isso e muito mais aqui na Mega TV, o programa A Condução, nas terças e quintas
férias. Sou Elton Felton e juntos vamos viajar em uma condução segura. Do nosso debate, do grande debate aqui com o psicólogo. E em particular nesta fase em que nós estamos a passar agora da pandemia. Primeiro, Tichon, gostava de fazer aqui uma análise muito interessante sobre aquilo que tem sido, ou aquilo que tem aparentemente sido aqui, o papel da Igreja no último tempo e, acima de tudo, acerca de surgir com o objetivo de ter algum ganho pessoal dos líderes dessas igrejas, não é? E com uma gestão não muito bem clara. E, acima de tudo, com seitas assim duvidosas. Olhando numa perspectiva mais ligada à psicologia. E psicologia faz um corte também com a saúde das pessoas. O que é que você encontra hoje? Existe uma, não chamaria de psicologia, mas uma metodologia de trabalho desses novos pastores, profetas, não sei como é que podemos chamá-los, que caracteriza-se muito pela manipulação psicológica com isso. No sentido de que você encontra uma sociedade fragilizada moralmente, fragilizada emocionalmente, fragilizada economicamente, não é? Sim. E se você encontra alguém que já está numa situação de crise, facilmente você pode levá-lo a acreditar nas suas crenças. Pois. Então, o que acontece? Você encontra alguém, o que as igrejas têm feito hoje, eles sabem quais são as necessidades das pessoas, sabem que as pessoas precisam de emprego, sabem que as pessoas precisam de saúde, porque tem várias doenças, sabem que as pessoas precisam de dinheiro, sabem que as pessoas precisam de bem-estar, não é? Então, o que eles fazem é buscar, não é, uma maneira de trazer solução imediata a esses problemas que a sociedade tem apresentado. E com isso, levam essas pessoas facilmente para as suas agremiações religiosas, com promessas de dar aquilo que a sociedade não tem, que é a saúde, que é o emprego, que são muitas coisas que essas igrejas prometem. Então, o que é que isso significa, assim, do seu ponto de vista social? Primeiro, nós retiramos o poder de trabalho nas pessoas. As pessoas devem entender, acima de tudo, que o fato de nós estarmos aliados a Deus não significa que nós temos uma vida martirosas. Nós ainda temos uma vida de sacrifício. Temos que trabalhar, porque o trabalho, ele não é pecado. Nós temos que ainda ter a nossa criatividade. E que Deus vai nos ajudar. Mas, dentro dessa ajuda, ele não quer ajudar, talvez, na minha forma de ver, alguém que não faz absolutamente nada. Então, mas o que hoje se prega é só você ver. Não, você não tem nenhuma parte a fazer. Você não precisa aprender nem a fazer um currículo. Não precisa fazer absolutamente nada. Você eu vou orar, você dorme, amanhã tu tens um emprego e ponto final. Outro elemento fundamental aqui, que acaba sendo mais perigoso ainda, é quando essas igrejas tentam se opor de uma metodologia mais, digamos, coerente com aquilo que é o processo de convivência e vivência pessoal dentro da sociedade. Veja, temos um conflito instalado em que, cientificamente, nós não podemos comprovar a existência de cura da HIV, ok? Mas, por outro lado, tem um pastor, um profeta, que ele promete que, olha, tu não precisas fazer absolutamente nada. É só vir aqui, eu oro contigo e pronto, você já está. Qual é o perigo disso? Nós assistimos, dentro do Sistema Nacional de Saúde, pessoas que abandonam o tratamento, não é? E chegam até ao nível 4, por exemplo. Tem estágio, o SIDA.
Tem nível 1, nível 2, até nível 4. Nível 4 é irreversível. Aliás, a qualquer nível, se você sobe para 2, não volta para 1. Então, você encontra pessoas que acabam evoluindo no estado patológico, não é? Porque simplesmente acreditaram que existe uma cura que somente é colocando a mão lá. Com isso, nós não queremos menosprezar o poder que Deus tem. Mas sabe o que é que a Bíblia diz? Ela diz que nos últimos tempos existirão doenças sem cura. E de facto existem doenças sem cura. Agora, quando a Bíblia diz que existem doenças sem cura, se você vem curar, parece que já há uma meia contradição com aquilo que a Bíblia diz. Não sei se está a perceber. Então, o que é extremamente fundamental aqui? É que as igrejas devem entender isso, que existe um momento que devem perceber que não é porque isto é contra, são alguns fenômenos que até a própria Bíblia já faz alusão de que irão acontecer, e nós temos que respeitar isso. E acima de tudo, que eu já vou fazer a menção mais importante, é perceber o seguinte, que Deus, ele talvez pode atuar de várias formas, não é? Ele pode atuar, por exemplo, na situação de malária, permitindo que aquele quarteirão que dá no hospital possa ter uma atuação no seu organismo. Ele está atuando. Ele pode atuar, não é? Por exemplo, permitindo que você tenha um médico para poder te dar assistência. Esta é uma atuação. Então, a religião não pode anular o serviço de saúde. Não pode. Muito ao contrário, temos que encontrar uma forma de colaborar. É por essa razão que algumas igrejas, dentro delas, já têm instituições filantrópicas, criam clínicas, criam igrejas, criam escolas, criam tudo quanto são serviços para a sociedade, para poder responder isso. Então, qualquer tipo de religiosidade que tem como foco, não é? É dizer que a única resposta que existe na face da Terra é apenas a visão deles. Eu acho que aqui há uma distorção. E veja que a Bíblia diz que existe tempo para tudo. Existe tempo para tudo. E se tem tempo para tudo, certamente também tem contexto para tudo que acontece aqui na face da Terra. Então, é fundamental que as pessoas percebam isso. Agora, os jovens, quero me dirigir muito aos jovens, que é a minha grande preocupação, facilmente se deixam enganar por isso. Mas por quê? Nós, mais uma vez, queremos coisas imediatas. Por isso que nós acabamos entrando em burlas. Você quer, te liga agora, padrinho, quer mandar um dinheiro na empresa. Você porque quer coisas imediatas, você acaba entrando em burlas. E muitas igrejas são burlas. Mas por que nós somos burlados? Somos burlados simplesmente porque nós queremos coisas daqui para aqui. Não queremos nos sacrificar, não queremos trabalhar. E, acima de tudo, não queremos passar pelo sofrimento. Muito obrigado. De fato, essa era a próxima questão que eu iria colocar-te agora, Carmelo Chissongo, acerca de qual seria, de fato, o papel, digamos, do Estado, não é? O papel regulador do Estado nesta emergência de várias igrejas, que muitas são seitas, né? Não podemos chamar religião ou igreja, que vem, de fato, e trazer promessas aqui falsas. E consegue-se ver, olho nu, que são promessas falsas, não é? Neus e hoje está a dormir, amanhã acorda e já é pastor, não é? E todo mundo está a vir porque prometeu carros e por aí em diante. E, acima de tudo, como é que nós podemos ajudar? Ou qual é a dica que o Carmelo Chissongo deixa como especialista, digamos, de comportamento, cognição, para este jovem, não é? Que é suscetível hoje, jovem, qualquer pessoa que esteja desesperada, que é suscetível a correr para estas seitas religiosas à busca desta solução. Qual é a dica? O que é importante na hora, digamos, de escolher alguma igreja ou alguma religião para participar? Bom, sobre o papel da igreja, do Estado na igreja, eu teria muitas dificuldades. Talvez seria mais prático dizer, olha, o Estado tem que fechar todas as igrejas, mas já isso é contra o princípio da liberdade religiosa. Então nós não podemos recorrer para isso. Mas, por outro lado, eu acho que a fiscalização tem que se fazer, talvez, usando órgãos competentes. O próprio Estado já tem um órgão que faz muito bem isso, um ministério que pode naturalmente fazer esse tipo de coisa, que desenha mais ou menos alguns critérios para que uma entidade seja reconhecida como uma igreja, para que evita que qualquer igreja surja para poder denegrir aquilo talvez que são os valores humanos. Veja, vou te dar um exemplo. Sabia que existem religiões em que, para você poder ter a salvação, por exemplo, ajoelhar, andar de joelhos, não é? Durante uma tribuna, esses joelhos que depois espalham garrafas como uma forma de você obter a salvação, ficar um filho seu. Veja, a esses comportamentos
existência humana, é uma questão dos direitos fundamentais do ser humano. Então, eu podia talvez dizer que o Estado tem que fechar, mas aí já está a ferir a questão da liberdade. Mas tem que fiscalizar. Aqueles que não reúnem requisitos para terem as suas liberdades religiosas como um grupo, deveriam, na minha opinião, o Estado fechar. Porque não reúnem requisitos. Em vez de trazer a salvação, acabam trazendo desgraça. Respondendo à pergunta sobre como é que os jovens devem escolher a forma da religião, olha, a religião ela pode levar as pessoas. Nós conhecemos pessoas dentro das igrejas, não é, que acabam chegando a níveis psicóticos, não é, a doenças graves mentais, mas pela forma como tem se adorado. Eu atendi uma criança no ano passado que frequentava uma igreja neopentecostal, que eu não vou mencionar aqui o nome, mas o que acontecia? Quando chegasse naquela igreja, a criança já estava com um quadro de epilepsia leve, não é? E o pastor fazia orações extremamente agressivas com aquela criança, ao ponto de criar uma desordem muito grande, não é, no sistema nervoso central daquela criança. E aquela criança foi evoluindo no seu estado de epilepsia até ao nível mais grave. Veja, eu tive que ir intervir, sentei com o pastor, tentei lhe explicar, porque tudo para ele é explicado sob o ponto de vista demônio. Ele talvez não entende que esses demônios podem atuar bloqueando uma função psicológica, seja superior ou não. Ele não entende. Então nós fomos fazer essa explicação. Então, para evitar chegar a estes níveis de adoecimento por causa da forma como nós adoramos, é fundamental obedecer o princípio bíblico que diz: examinai as escrituras. A Bíblia é para examinar. A Bíblia não diz que nós temos que ouvir sem questionar. Isso não existe. Aqueles que dizem que a religião não se questiona, é mentira. A própria Bíblia abre espaço para você questionar, duvidar. Ainda diz: quando vierem vos falar, não é? E não falar segundo isso, não acrediteis, porque ele te dá abertura para você se beneficiar da dúvida. Então, é fundamental que os jovens tenham a capacidade de pesquisar, ler a Bíblia e não acreditar nas pessoas. O foco da salvação não está nas pessoas, está em Deus. E não existe melhor coisa para nos apresentar isso do que a própria Bíblia. Pois, muito interessante. Nesta forma, nós podemos analisar, nestes tempos de crise, nós já estivemos aqui a analisar que a Igreja teve um papel importante em vários momentos, não é, da nossa história, e esteve aqui a fazer uma contextualização, psicólogo Xuxong, muito útil e muito interessante, desde, digamos, as grandes guerras mundiais que houveram, até os tempos atuais. Em tempos de crise em particular, qual é o papel fundamental da Igreja? Vamos sair aqui um pouco fora deste contexto mais espiritual e vamos entrar num contexto direto, claro, exatamente, concreto. O que é que as igrejas, qual é a postura que as igrejas devem ter em tempos de crise? Podemos também fazer menção em concreto ao período em que nós estamos a nível mundial, que é a pandemia. Bom, eu acho que a igreja tem dois papéis. O primeiro papel é educacional. As igrejas, elas representam um poder dentro das pessoas. Uma coisa que é dito por um líder religioso pode ter mais impacto de uma coisa que é dito por uma outra pessoa, não é? Hoje as pessoas podem acreditar mais no líder religioso do que num político. Então, assim sendo, as igrejas têm esta parte mais educativa. São os líderes religiosos, por exemplo, os pastores, que podem facilmente ensinar aos membros a tomarem medidas de prevenção. A dar aqui, por exemplo, algumas ordens a essas pessoas, no modo que evitem estar em aglomerações, evitem estar em lugares que são caracterizados como de risco, porque eles têm poder para fazer isso. É por isso que o Estado nunca deve atuar, deixar de fora a igreja. Porque muitas pessoas estão nas igrejas e eles ouvem mais os seus pastores do que o presidente até da República às vezes. Então é fundamental potenciar as igrejas para que eles tenham um papel educativo, de modo que nós possamos diminuir de uma forma gradual os comportamentos de risco que podem levar a altos contágios pela Covid-19. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com assistencialista. Digo isso porque as igrejas, como já nós fazíamos menção, dentro do contexto global histórico, eles foram criando instituições de tutela. Falo de universidades, centros infantis, que todos quase estão ligados a igrejas. Então, a igreja, neste momento, tem basicamente este papel de mobilizar recursos, não é, entre membros ou entre outras instituições, com vista a dar assistência àquelas pessoas que podem estar neste momento a precisar. Por exemplo, a igreja pode se organizar, não é,
não é? Para dar crianças que continuam na rua hoje, para dar idosos que estão ter neste exato momento, que é se organizar os membros, aqueles que podem dar absolutamente nada. Por que eu digo isso, Nelson? Olha, algumas pessoas estão inativas, ou seja, não tem uma fonte de renda. Mesmo aquela comida que a pessoa reservou, ela já acabou. Então, é necessário que as igrejas que conhecem muito bem os membros, que até este que não tem comida, faz parte de uma igreja, não é? Se organizem, se mobilizem para poder ajudar aqueles que não conseguem neste momento. Então, eu acho que é o grande papel que as igrejas têm. Primeiro, a parte educativa. Segundo, a parte assistencialista. Pois, Xixong, acha que este período em que nós estamos a passar de emergência, em que a maior parte dos crentes, obviamente, que não vão aos cultos, não estão em casa, ou há alguma percepção de que há um risco aqui para as igrejas, não é? Porque estamos a ver que parece que a igreja é muito mais forte ou muito mais mobilizadora em tempos onde os crentes têm contato, vão aos cultos e por aí em diante. E neste momento em que estamos em crise, digamos, de alguma forma, estamos aqui numa pandemia, não se vê muito esta ação da igreja na sociedade. Isto, de alguma forma, pode ser um indicador de algum objetivo obscuro que está por detrás das igrejas. Será que, e só para fundamentar até o que estava a dizer sobre o papel da igreja, que é um papel muito mais interventivo, será que isto pode ser um indicador que nos possa dizer que esta ou aquela igreja não é tão, digamos, importante não, mas não é tão crítica e interessante para a sociedade que a outra? Podemos usar isto como alguma forma de análise? Fazendo até uma menção, nós temos, através do Instituto Nacional de Sangue, houve aqui algumas campanhas, porque agora está falta de mobilidade das pessoas. Então, há uma baixa quantidade de sangue, não é, no banco de sangue dos hospitais. E nós não estamos a ver nenhuma ação, senão uma ou outra igreja, provavelmente tímida, de forma tímida, que está a fazer esta ação de mobilizar, mesmo à distância, os seus crentes para fazerem a doação de sangue. Será que precisa-se de tanto? Será que há uma necessidade da igreja ter tanto valor? Porque em algum momento talvez pode indicar isto como algum fator de não ação, para que possa fazer alguma ação concreta, que se possa fazer sentir de que de fato está preocupada com a sociedade e não está preocupada simplesmente com um crente em cultos, que é para ter, por exemplo, algum objetivo de colheitas ou de dízimos e por aí em diante. Não serão estas pequenas ações em que poderão trazer aqui alguma visibilidade de importância da igreja na sociedade nos dias de hoje? Eu acho que essa análise serve muito, não é? Serve muito. Como nós já dizíamos, ao longo da história, a igreja ela foi colocada justamente para poder fazer face às necessidades das pessoas. O agrupamento das pessoas é extremamente fundamental para o bem-estar de qualquer um, não é? Mas temos que reconhecer que talvez a primeira igreja foi a família. Adão e Eva sozinhos lá adorando, era uma família. E hoje nós talvez estamos a voltar para o modelo de religião ou de igreja que foi instituído desde o início, que é duas pessoas talvez adorando a Deus, ou a família adorando a Deus. Agora, o que é fundamental perceber, quando nós falamos de igreja, aqueles que olhavam a igreja como um edifício estão frustrados. Isso vai frustrar muito, não é? Mas as pessoas que entendiam que a igreja é o conjunto de pessoas, talvez, e não de um determinado edifício, que a igreja é a minha adoração interior, eles não vão ter muito essa frustração. E não vão também perder a sua credibilidade. Mas aqueles que mobilizavam pessoas, não é? Com objetivo financeiro, não é? Fazendo alusão de que a salvação só se encontra naquele espaço, naquele lugar que ele determinou, esses sim vão levar muita frustração. E faz muito sentido a sua análise quando diz, por exemplo, que é neste momento que vamos perceber o que é joio e o que é trigo. Sim, vamos perceber sim. Por quê? Aqueles que naturalmente não têm nenhuma função vão se destacar como o trigo ou como o joio. E enquanto aqueles que fazem isso de uma forma não mais lucrativa, mas para dar assistência, vão continuar a fazer esse trabalho, aí sim vamos notar que este é o trigo. Então eu acho que é uma peneiração extremamente fundamental que este momento de crise está a trazer, para que cada um possa fazer esta introspeção da sua forma de crença, ver se realmente ela está de acordo ou não com os princípios divinos. Para ver se é mesmo consistente ou não é consistente.
ou consistente ou não é consistente. Muito obrigado, Carmelo Chissão. Estamos infelizmente a chegar aqui ao fim do nosso programa e nós vamos pedir agora para que possa fazer algumas considerações finais em relação a este tema em particular e fazer menção em relação, de fato, mais uma vez, ao papel importante que a Igreja deve ter em momentos de crise e, em particular, neste momento da pandemia que estamos a passar. Quero agradecer mais uma vez pelo convite formulado e dizer que a adoração é um direito fundamental que qualquer um tem, independentemente da classe científica ou não, todos nós temos este direito. Agora, é fundamental que possamos continuar com os nossos cultos, porque isso nos aproxima como família de nós e de Deus, mas acima de tudo, que nós possamos nos mobilizar para poder ajudar os outros, porque isto sim é que vai ditar muito sobre a nossa fé e a nossa espiritualidade em Deus. Dito isso, muito obrigado pelo convite formulado, foi um prazer estar aqui. Nós agradecemos, Carmelo Chissão, muito obrigado mais uma vez pelas suas prestações. Acredito que os telespectadores ficaram muito felizes com a participação aqui do nosso ilustre convidado, o psicólogo Carmelo Chissão. Ele deu-nos aqui dicas muito úteis e fez uma análise muito profunda daquilo que é de fato o papel da Igreja na sociedade nos tempos atuais, o papel que obviamente a Igreja vem desempenhando em vários momentos a nível da história mundial e a nível da história do nosso país. Para já, ficaram aqui pontos muito interessantes e nós queríamos, através deste programa, recordar as igrejas, não é, e os líderes religiosos, a sua principal importância, recordar questões que têm a ver com o amor ao próximo, recordar a necessidade de prestar, digamos, assistência a crianças órfãs, como a própria Bíblia faz menção, não é, aos idosos, prestar assistência às viúvas e a todas aquelas camadas que estão desfavorecidas da nossa sociedade. Este foi o nosso ponto a ponto do dia de hoje, que nós tivemos a debater acerca do papel social das igrejas na sociedade e em épocas de crise de pandemia. É um momento de reinvenção, é um momento de voltar à base, à raiz e fazer uma análise introspectiva daquilo que de fato deve ser o papel ativo das igrejas na nossa sociedade. Obrigado pela sua participação, caro telespectador. Nós nos encontramos na próxima edição do seu programa Ponto a Ponto com mais convidados e convidamos desde já a continuar com a nossa restante programação daqui da televisão Mega TV. Muito obrigado, continuem a assistir pelo Facebook, continuem a acompanhar pelo TMT e pela TV Cabo. Meu nome é Nelson Toy, estaremos juntos na próxima edição do programa Ponto a Ponto. Fique bem e fique com Deus.